Olá, boa noite, eu sou Osmarino, junto com a Leidmar e a Carolina, nós vamos desenvolver a atividade de rede de computadores, na disciplina de rede sem fio, com o tema Redes Mesh. Redes Mesh é uma tecnologia que permite criar um sistema Wi-Fi formado por dois ou mais dispositivos, também chamado de módulos, que se comunicam entre si para formar uma rede única. A rede mesh permite eliminar as zonas mortas, aqueles pontos cegos na casa que o sinal fica muito fraco ou não chega. Como funciona a rede mesh? Você configura a primeira unidade do conjunto, que receberá o sinal da internet, e ela se encarregará de distribuir a rede para outras unidades semelhantes, de forma automática e sem perda de dados ou velocidade. A rede continua sendo uma só, apenas em alguns terminais recebem a entrada da internet e não em todos. Boa noite, meu nome é Carolina. Eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre um roteador comum e um roteador de rede mesh. A princípio do processo de instalação da rede mesh e do repetidor roteador comum, Wi-Fi comum, é o mesmo. A grande diferença entre eles está na conexão do Wi-Fi tradicional, que é bilateral, e que nos roteadores de Wi-Fi mesh usa a tecnologia dual band. A tecnologia dual band ela possibilita que o sistema trabalhe de forma inteligente e dinâmica. Passar, por favor. Os módulos mesh distribuem o sinal uniformemente em todo o ambiente, trabalhando como uma rede única, permitindo que o dispositivo selecione automaticamente a melhor opção de conexão possível, garantindo sempre um maior desempenho. Olá, eu sou a Leidmar e vou falar sobre as vantagens de uma rede mesh. A primeira vantagem é a facilidade de gerenciamento da rede. Elas são mais fáceis de administrar, pois são totalmente automatizadas. Por exemplo, você pode fazer a configuração e esse gerenciamento da rede por meio de aplicativos para smartphones e controlar todos os dispositivos da rede. Segundo, a conexão é simplificada. Aqui não precisa de reconexão como ocorre em outros tipos de redes. O sistema conecta automaticamente ao ponto de acesso com melhor qualidade. Ela tem melhor transmissão de dados e alcance da rede. Na rede mesh, ela direciona o sinal de forma inteligente aos dispositivos conectados na rede Wi-Fi, porque utiliza uma tecnologia chamada beamforming, permitindo uma transmissão de melhor qualidade. Ela também é dual band automático, ou seja, ela opera em 2,4 a 5 GHz. Eles vão usar sempre a melhor frequência que tiver no momento e aproveitar a melhor capacidade da rede. Ela tem distribuição de rede. Aqui o sistema controla automaticamente a distribuição da conexão da rede, conforme necessidade do usuário, que vai depender de qual velocidade ele precisa e qual a prioridade no momento. Ela tem integração IoT, que é a internet das coisas. Essa rede malha permite que todos os dispositivos, como geladeiras, televisões, câmeras, alarmes, portões, entre outros, possam se conectar ao Wi-Fi e tudo isso ao mesmo tempo. A instalação é simples e rápida. Esses módulos precisam estar conectados à fonte de energia e cadastrados no aplicativo. E assim eles transmitem para o roteador principal via cabo e comunicam os outros dispositivos conectados. Também tem controle parental e de usuários. Por exemplo, ele vai permitir bloquear e criar acesso por meio de aplicativos. Assim você pode limitar o acesso das crianças à internet e determinar os horários e programas acessados, e para algum visitante também. Ela tem escalabilidade da área de cobertura. Se houver necessidade de ampliação da cobertura para a área de lazer, por exemplo, é preciso adquirir apenas mais um módulo e instalar no local. E o design desse módulo ele é moderno. Ele não possui antenas como roteadores comuns, são discretos, modernos e elegantes, o que não interfere na estética do ambiente. Então agora vamos para as desvantagens da rede mesh. A principal desvantagem da rede mesh é o problema do preço. Um kit, por exemplo, com 3 pontos de acesso pode custar entre 400 a R$ 1.000. Isso vai depender da marca do fabricante. Como aqui no Brasil não é muito consumido ainda, é mais nos Estados Unidos, na Ásia, aí esse valor é mais caro. E aqui também não há uma escala suficiente, porque é pouco conhecida, como já disse.
E também cada módulo tem um maior gasto de energia, porque cada módulo tem que estar na rede elétrica sem interrupção para funcionar. E isso acarreta uma conta de luz mais cara para instalar, se precisar de muitos módulos, né, pelo ambiente da casa ou comércio. Lembrando que muitas pessoas que são leigas na área, né, costumam, né, pensar que a rede mesh seria a mesma coisa que um repetidor, né? Na realidade não é. Né? Como a Lady acabou de explicar, né, a rede mesh, né, ela possui um valor mais elevado que os repetidores, né, devido que o seu diferencial, né, na questão de transmissão. Né? Por exemplo, o repetidor convencional que a gente usa em casa, né, ele só vai ficar bom naquele ambiente. Por quê? Porque se você colocar ele em um determinado local, em outro ponto pode repetir esse sinal, ele vai apenas pegar esse sinal e repetir e jogar para frente. Não vai ter nenhum tipo de tratamento, né, nos pacotes, nada disso. Né? E outro ponto negativo do repetidor é a questão de quando você sai de um local para o outro, ele não tem, né, essa conexão automática que nem tem a rede mesh. Né? E a questão da rede mesh, né, é apenas um dispositivo onde você configura, né, e aí os demais dispositivos você vai colocar, você vai conectar ele na rede elétrica e ele vai se autoconfigurar, né, a partir do primeiro dispositivo que você configurou. E eles vão se sincronizar entre eles, né, sempre onde tiver um AP, né, um host, e ele for para um determinado local, nesse período, né, os dispositivos vão estar sincronizando, trocando informações para definir qual é o melhor roteamento, né, para ele acessar. E isso traz muita vantagem nessa rede de meshes, diferente do repetidor. Né? E outra coisa também que é uma da diferença dos repetidores, é que geralmente quando você configura um repetidor, ele vai ficar em um local e o dispositivo, né, que foi configurado vai ficar em outro. E a questão da nomeação também do SSID. Nunca você vai conseguir, muitas vezes você vai conseguir colocar o mesmo SSID do dispositivo que foi configurado, no caso do roteador. E o padrão, né, que é utilizado da rede mesh, né, é o padrão I3E802.11, que é justamente da rede sem fio, sendo que ele pode ser também utilizado, né, em redes, né, de cabimento físico. Né, e o processo é simples também, né, que foi explicado, né? Você vai configurar o dispositivo principal, né? E ele vai sincronizar com o demais dispositivo e passar. Outro ponto também que a gente pode destacar sobre a questão dos repetidor é que, diferentemente da rede mesh, onde um dispositivo, né, é configurado, né, e os demais dispositivos que fazem parte dessa rede mesh, eles atribuem os IP aos hosts conectados. Né? Então isso é um diferencial também, porque diferente do repetidor, né, quem vai distribuir esses IPs seria o que? O dispositivo, né, inicial que foi configurado. Né? E já o rede mesh não. Cada dispositivo conectado, ele faz o que? Essa atribuição de IP independentemente, né, inteligente. Então, é isso aí sobre as rede meshes. Muito obrigado. E após aí tem as referências.